Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia, subjugamos a nossa vontade à vontade do Senhor. Nos colocamos à disposição para que o oleiro molde a nossa vida, transforme o nosso coração e nos dê a graça de um dia podermos estar com Ele e nos encontrarmos com o nosso Cristo e vivermos com Ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 14, o versículo 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. O nosso Deus nos criou com um direito de escolha, o direito de liberdade. As escolhas que nós tomamos em nossa vida, recai sobre nós a responsabilidade de arcarmos com as consequências, porque Deus não nos obriga a tomar uma decisão. Deus não nos força a decidirmos a aceitar a Ele. Deus coloca em nossas mãos e sabiamente, inteligentemente, Ele nos mostra as consequências de segui-lo ou de rejeitá-lo. Mas há um chamado da parte de Deus: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite final de Deus. Ele quer que todos os seus filhos lhe recebam, lhe aceitem, mas ele respeita aqueles que olham para ele, lhe veem e falam: eu não quero lhe seguir, eu não quero lhe amar, eu não lhe entrego o meu coração, eu vou viver do jeito que eu queira viver. E Deus então também orienta esse, que as consequências finais dessa decisão é a morte e a destruição eterna. Se o nosso Deus nos obrigasse a lhe seguir, jamais nós poderíamos desenvolver um amor pessoal por Ele. Nós só conseguimos amá-lo porque nós somos livres em escolher em amar ou não. E é assim na nossa vida diária. Quando nós escolhemos estar ao lado de alguém, livremente nós podemos amar essa pessoa, porque é uma escolha voluntária estar ao lado de alguém. Mas quando isso se torna obrigatório, se torna impossível esse ser humano continuar amando. É por isso que a cada dia nós precisamos dedicar tempo ao pensarmos no sacrifício, no amor de Cristo por cada um de nós. Quanto mais nós pensarmos no seu amor, em especial naquelas cenas finais da morte de Cristo, por nos trazer o direito da vida eterna, o nosso coração será transformado, tomado, imbuído pelo Espírito, amá-lo, servi-lo, subjugar a nossa vontade, a vontade do Senhor, para que nós possamos a cada dia crescer em amor no nosso relacionamento para com o nosso Deus. Como nós podemos observar o versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, aquele momento em que Jesus estava ali ao lado dos seus discípulos, era aquele momento da festa da Páscoa. Era a festa mais importante para os judeus, porque eles traziam na memória as lembranças de que Deus, com mão poderosa, libertou o seu povo da escravidão do Egito. No momento em que eles estavam saindo do Egito, Deus estabeleceu essa cerimônia para que jamais pudesse sair da memória daqueles que estavam saindo do Egito, nem da sua descendência. Nas gerações futuras eles deveriam se lembrar que o Cordeiro de Deus veio aqui a essa terra, morreu morte de cruz, e somente através de Jesus Cristo é possível um pecador receber vida eterna. E Jesus estava ali agora no meio deles, mas eles estavam rejeitando o Filho de Deus, a única porta que eles poderiam passar para estar ao lado de Deus vivendo eternamente. Os líderes judeus nesse período, eles estavam temendo prender Jesus e levar a julgamento e no final matá-lo, porque era o período festivo. As pessoas de todas as tribos estavam vindo para Jerusalém para entregar suas ofertas e adorar a Deus. Se nesse aglomerado de pessoas eles prendessem a Jesus, possivelmente os próprios líderes seriam rejeitados pela grande maioria, mas eles esperavam um momento oportuno, quando tivesse menos pessoas dentro de Jerusalém, para poder prender a Jesus e matar a Jesus Cristo. Marcos capítulo 14, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume, nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus.
Jesus estava em Betânia, na casa dos seus amigos. Era uma família querida para Jesus. Marta era a irmã de Maria, irmã de Lázaro. Possivelmente Jesus estivesse descansando ou passando por ali para que elas pudessem cuidar das suas vestimentas, se alimentando de uma comida caseira. Mas Maria, se aproveitando daquelas circunstâncias, ela estava com seu coração cheio de gratidão, envolvido pelo Espírito, e ela colocava aos pés de Jesus todo o recurso de um ano de trabalho. Um perfume caríssimo, um nardo puro. Ela tinha economizado por um período de um ano para poder ofertar, presentear a Jesus. Ela entendia o quanto Jesus tinha sido importante na sua vida e ela acreditava que ela não poderia perder aquela oportunidade de ter Jesus na sua casa sem que olhasse nos seus olhos e falasse para ele o quanto Deus tinha sido especial para ela. A cultura daquela época ensinava que quando um visitante chegava na casa de alguém, aquele que recebia um visitante, ele deveria ungir os pés do seu visitante. E era isso que Maria estava fazendo. Maria estava com o seu coração agradecido. Ela não apenas jogava água, mas ela estava colocando nos pés de Jesus um perfume extraído de raiz de plantas da Índia, que era extremamente caríssimo, mas ela fazia de coração. É bem possível que Pedro, quando tivesse recebido a Jesus na sua casa, Pedro não se valeu nem pelo menos de colocar água nos pés de Jesus, mas nesse momento Jesus aceitava o ato de Maria e entendendo que ela estava ali preparando para a sua própria morte. Os discípulos que estavam ao lado de Jesus, muitos deles não entenderam a ação daquela mulher, inclusive Judas. Judas acreditava que o valor que foi investido naquele perfume para jogar aos pés de Jesus, ele como sendo tesoureiro do grupo, ele criticava a ação de Maria, mas Jesus lhe acolhia. Jesus entendia que aquela ação estava lhe preparando para a sua própria morte. Nem mesmo os discípulos que estavam ao lado de Jesus puderam agir como aquela mulher agiu. E é o próprio Cristo que fala que nas gerações futuras, onde o evangelho fosse pregado, a ação de Maria seria um testemunho por todas as gerações. Jesus estava vivendo as vésperas da Páscoa. No calendário judeu, era o dia 14 de Nisan, que corresponde ao mês de abril do nosso calendário. O cordeiro seria sacrificado à tarde. Cerca de 10 pessoas deveriam comer daquele cordeiro, lembrando-se que foi com mão poderosa que Deus os libertou do cativeiro do Egito e os trouxe para a terra prometida. Nenhum judeu deveria passar essa data sem que ele se lembrasse, relembrasse e se alimentasse do cordeiro. Ao mesmo tempo, quando as lembranças viessem à sua mente de libertação do cativeiro do Egito, eles deveriam se arremeter para o futuro, lembrando que o Cordeiro de Deus colocaria os seus pés nessa terra e somente através do sangue de Jesus Cristo é que seria possível remissão de todos os nossos pecados. Quem cresce em Jesus teria vida eterna, quem rejeitasse a Jesus estaria sentenciando a sua morte eterna. Marcos capítulo 14, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando já se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe os seus discípulos: Onde querem que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus, naquele momento, agora também pede para que os seus discípulos encontrem um lugar. E ali nessa casa, seriam eles juntos que celebrariam a festa pascual. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele estaria entre os seus discípulos. Jesus pede para que os seus discípulos entrem na cidade e encontrem uma casa onde eles possam realizar essa cerimônia. E são os dois discípulos, Pedro e João, que trazem um cântaro de água. Na verdade, quem carregava água naquela época eram as mulheres. Mas nessas circunstâncias, era Pedro e João que estavam carregando um cântaro de água para que pudesse, junto com Jesus, celebrar a festa da Páscoa. Podemos observar mais uma vez que Jesus passa a ensinar aos seus discípulos a respeito do que se daria com a sua vida. Jesus pega nas suas mãos um pedaço de pão sem fermento e Jesus fala que era o seu corpo. Eles deveriam comer, e Jesus ensinava para eles que somente através de Jesus Cristo era possível a vida eterna, enquanto na mente daqueles discípulos tomava no seu coração o pensamento de um reino terreno, Jesus implantava no coração daqueles homens um reino celestial. Jesus queria governar as suas vidas através do Espírito Santo. Nós sabemos que o trono do nosso Deus está no céu.
O trono de Jesus Cristo também está no céu, mas o trono do Espírito Santo está entronizado no nosso coração. Quando nós damos liberdade para que o Espírito conduza a nossa vida, é Deus conduzindo a nossa caminhada. E é através da palavra de Deus que Deus conduz a nossa vida. É a razão pela qual nós precisamos a cada dia analisar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Quando olhamos a palavra de Deus e olhamos para a nossa vida e vemos que a nossa vida está em harmonia com a palavra de Deus, nós precisamos descansar. Mas quando nossa vida está em desarmonia com a palavra do Senhor, nós precisamos alinhar a nossa vida à luz da palavra do Senhor. Da mesma forma, Jesus pegou um cálice nas suas mãos, o abençoou, colocou nas mãos dos seus discípulos, falando que era o seu sangue que seria derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqueles que crescem no sangue de Jesus, no Cordeiro de Deus, eles receberiam vida eterna. E de fato aconteceu. Jesus Cristo morreu, Jesus ressuscitou no terceiro dia. E aqueles que creem em Jesus, no seu sacrifício pela fé, recebem o perdão dos seus pecados e o direito da vida eterna. É no momento em que Jesus estava sentado à mesa junto com os seus discípulos que ele fala que um entre eles seria o traidor. E no momento em que ele coloca as mãos para pegar o pão, Judas também colocava as suas mãos para pegar um pedaço de pão. E Jesus fala, é aquele que nesse momento comigo estende as suas mãos para pegar o pão, é que irá me trair no momento em que eu for levado para a cruz do Calvário. E foi exatamente dessa forma como aconteceu. Judas traiu Jesus, vendendo a Jesus por 30 moedas de prata. Embora Judas coloque um ponto final na sua história, não houve um verdadeiro arrependimento, não houve uma verdadeira confissão de pecado. Judas estava com medo das consequências e é por isso que ele tira a sua própria vida. Se o próprio Judas tivesse tido um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira confissão, uma verdadeira mudança de vida, Deus estaria com os seus braços abertos para lhe receber e lhe oferecer o perdão. Marcos capítulo 14, o versículo 27, a Bíblia diz o seguinte: Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Nesse momento, quando Jesus profere essas palavras, os discípulos que estavam ao lado de Jesus, inclusive Pedro, fala, Senhor, nós não vamos lhe abandonar. E Pedro se adianta diante do grupo e fala, Senhor, se todos lhe abandonarem, eu nunca lhe negarei. E Jesus se volta para Pedro e fala, Pedro, antes que o galo cante essa noite, você me negará 3 vezes. Amigos, nós somos assim. No momento em que nós aceitamos a Jesus, lembre-se, nós nos voltamos para o Senhor e falamos para Ele que nós seríamos fiéis, que nós lhe amaríamos, que nós não iríamos nos envolver com o pecado, que nós amaríamos mais a Deus e menos a essa terra. Mas na nossa trajetória, na nossa caminhada, inúmeras vezes nós caímos, nós erramos, nós pecamos, nós escolhemos amar esse mundo em vez de amarmos a Deus. É por isso que Jesus teve que no terceiro dia, depois de ter ressuscitado, ter um encontro pessoal com Pedro. Se Jesus não tivesse se encontrado com Pedro, possivelmente Pedro tivesse seguido o mesmo caminho de Judas, encontrado uma árvore, subido nessa árvore, amarrado uma corda no seu pescoço e se jogaria lá de cima. Mas Jesus vai na direção de Pedro, Jesus conversa com Pedro, Jesus perdoa Pedro. Jesus conforta o coração de Pedro. E em todo momento que Jesus está conversando com Pedro, Jesus está falando, pastorei as minhas ovelhas. Jesus, em momento algum, desacreditou de Pedro. Esse encontro agora pessoal com Pedro, Jesus estava mais uma vez dizendo para ele, Pedro, você se tornará um grande homem, você será um grande pregador, você irá abençoar essa igreja. Tenha certeza que hoje Deus também nos convida a nos tornarmos um grande homem como Pedro se tornou. Nós precisamos nos colocar nas mãos do Mestre. O mesmo Espírito que esteve à disposição de Pedro para transformá-lo, fortalecê-lo e tornar um homem de Deus, é o mesmo Espírito que está à nossa disposição nos dias atuais. Nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor e Deus irá fazer a transformação, as mudanças necessárias para que nós nos tornemos o vaso necessário para que possamos produzir os frutos do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda força para vivermos um dia de cada vez e nos encontrarmos contigo. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.
Amém.